Nosso mundo está repleto de maravilhas, algumas já conhecidas, outras que nos deixam completamente perplexos. Imagine lugares tão enigmáticos que até mesmo os cientistas mais renomados ficam intrigados. Desde sítios históricos com lendas ainda não desvendadas até paisagens que parecem desafiar toda a lógica, esses locais perpetuam dúvidas constantes. Então, você está pronto para explorar? Prepare-se, pois vamos embarcar em uma jornada por 20 lugares na Terra que, mesmo com todos os nossos avanços científicos, ainda são envoltos em mistério. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20º. Ilha em Waitene, Quênia. A ilha sem volta. Na imensidão do lago Turkana, no Quênia, fica a sinistra ilha de Envaitené. Muitas vezes passando despercebida devido ao grande tamanho do lago, esta ilha conquistou uma reputação arrepiante que tem tanto intrigado quanto repelido visitantes há gerações. Os moradores locais contam histórias de sua maldição que lhe renderam o apelido de Ilha Sem Volta. Esse não é apenas um nome escolhido pelo efeito dramático. A história registra o misterioso desaparecimento do explorador inglês Vivian Fuchs, junto com sua equipe, em 1935. A expedição tinha como objetivo descobrir os mistérios da ilha, mas eles nunca mais foram vistos. A estranheza do desaparecimento só aumentou a fama da ilha. As histórias falam sobre a cratera central da ilha, onde aqueles corajosos o suficientes para entrar são atingidos por raios. Os mais céticos descartam essas histórias, mas é inquestionável que ninguém se atreve a visitar o local. Fotografias aéreas revelam vestígios de cabanas antigas, mas nenhuma expedição moderna foi documentada. E como ninguém voltou de lá para contar a história, só podemos imaginar se tratar ser a ira da natureza, uma base alienígena oculta, ou talvez o peso da história que mantém os segredos da ilha em Waitenet envoltos em mistério. 19º. Anéis de concreto nazistas, Alasca. Durante a Segunda Guerra Mundial, em meio aos ventos gelados e terrenos de neve da costa norte do estado americano do Alasca, os nazistas ergueram misteriosos anéis de concreto. Essas estruturas maciças, relíquias de uma época passada, intrigam os historiadores e teóricos da conspiração. O propósito de sua construção ainda é um enigma. Alguns especialistas sugerem que esses anéis podem ter sido bases para artilharia rotativa ou defesas antiaéreas, considerando a proeminência dos nazistas em avanços militares tecnológicos. No entanto, o mistério se intensifica com teorias ainda mais audaciosas, sugerindo desde funções dessas estruturas, como condutores para dispositivos antigravitacionais, até refúgios para armamentos secretos, como a enigmática Die Glocke, conhecida como o Sino. Após a guerra, a União Soviética tomou controle da região, isolando esses locais e restringindo o acesso do público e dos acadêmicos, o que incendiou ainda mais as teorias conspiratórias. Por que os soviéticos limitariam o acesso a esses lugares se não houvesse algo de grande valor ou um segredo a ser ocultado? Essas relíquias de concreto na costa do Alasca continuam a atrair curiosidade e fascínio, exemplificando um passado marcado por conflitos e mistérios que perduram na história humana. 18º. Templo de Aindara, Síria. As pegadas gigantes. O Templo de Aindara, situado nas antigas terras sírias, é um local rico em história. Remontando a impressionantes 3.300 anos atrás, este local sagrado é um vestígio das proezas arquitetônicas e das profundas crenças espirituais de seus construtores. Mas o que realmente o diferencia e provoca a curiosidade de muitos são as enormes pegadas gravadas em sua entrada. As lendas locais falam de deuses com garras nos pés, que teriam abençoado o templo com sua presença, deixando para trás estas misteriosas pegadas. Os cientistas, por outro lado, argumentam que elas podem ter sido intencionalmente esculpidas por artesãos do templo, simbolizando a presença dos deuses e seu imenso poder. Em uma reviravolta trágica dos conflitos modernos, um ataque aéreo turco em 2018 infligiu danos a este local histórico inestimável. Mas apesar de todos os danos do tempo e da guerra, as pegadas resistiram, preservando seu ar de mistério e alimentando debates e discussões em torno de suas verdadeiras origens. 17º. Planalto de Barsak, Cazaquistão, onde o tempo parou. Nos vastos territórios do interior de Kizilorda, no Cazaquistão, fica o enigmático Planalto de Barsak.
Historicamente, este planalto acumulou uma rica herança folclórica, atraindo viajantes com histórias que desafiam a própria essência do tempo. Os nômades locais contam histórias de viagens ao Planalto que pareceram levar apenas alguns meses, mas que em seu retorno percebiam o chocante fato de que décadas haviam se passado no mundo exterior. Esse fenômeno estranho, juntamente com eventos como falhas eletrônicas e uma inusitada tonalidade azul que a pele de algumas pessoas adquire após períodos prolongados na área, contribuiu para a reputação sinistra do Planalto, que dizem ser um lugar de onde visitantes não retornam. O que ainda confunde a todos é a ausência de um consenso científico. Enquanto alguns atribuem esses fenômenos às únicas propriedades geomagnéticas da região, outros argumentam que são causados por condições atmosféricas raras. O Planalto continua a desafiar nosso entendimento, acrescentando-se à longa lista de enigmas que povoam os mistérios do nosso planeta. 16º. Pirâmide de Cuicuilco, Cidade do México, civilização perdida. Dentro do movimentado centro da Cidade do México encontra-se um enigma da história, a Pirâmide de Cuicuilco. Erguendo-se como uma prova dos épicos acontecimentos do passado, este antigo monumento está entrelaçado com as histórias de uma civilização perdida no tempo. Os arqueólogos estimam que o local foi ativamente cultivado por impressionantes 3.200 anos. Sua população prosperou até desaparecer abruptamente durante uma catastrófica erupção vulcânica. Enquanto alguns cientistas defendem que essa mesma erupção pode ter obliterado a civilização, outros argumentam que os sobreviventes, resilientes e adaptáveis, migraram para outras partes do México, semeando influências que moldaram as futuras culturas mesoamericanas. Os visitantes atuais da pirâmide de Cuicuilco andam com cautela no local, porque ele não está apenas envolto em mistério, mas também é habitado por cascavéis e tarântulas, tornando-o uma relíquia perigosa de uma época que ainda espera para revelar seus segredos. Mas apesar de todos os seus perigos e mistérios, a pirâmide continua provocando a curiosidade humana, atraindo entusiastas da história e pesquisadores para conhecê-la. 15º. Esferas de Pedra, Costa Rica. Nas selvas verdejantes da Costa Rica está um dos enigmas mais profundos da arqueologia, as esferas de pedra. Essas pedras impecavelmente trabalhadas, quase perfeitamente redondas, têm confundido os especialistas há décadas. Descobertas pela primeira vez nos anos 1930, essas esferas variam em tamanho de meros centímetros até mais de 2 metros de diâmetro, algumas pesando até 16 toneladas. Surpreendem pelo artesanato preciso, com muitas alcançando uma taxa de perfeição de 96%. Mas quem as criou e por quê? Inicialmente, os estudiosos sugeriram que poderiam ser símbolos de poder de antigos líderes, mas a verdadeira razão de sua existência ainda é um mistério. Escavações arqueológicas não revelaram ferramentas ou pistas sobre como foram fabricadas. Lendas locais alimentam polêmicas, alegando que tesouros antigos estão ocultos dentro delas. Análises científicas datam sua criação entre 600 e 1000 anos depois de Cristo, mas sem um propósito claro. Elas permanecem um enigmático vestígio da rica história pré-colombiana da Costa Rica. 14º. A Onda de Rocha, Austrália. Entre as grandes paisagens do oeste da Austrália encontra-se uma maravilha geológica que já fascinou muitos, a Onda de Rocha. Se estendendo por 110 metros de comprimento e 15 metros de altura, este penhasco de granito é uma demonstração poderosa das forças da natureza. A sua superfície ondulada, que lembra uma onda gigante prestes a quebrar, é mais do que apenas um deleite visual. Ela conta uma história que se desenvolveu por milhares de anos. Os povos indígenas Noongar reverenciavam o local, criando histórias de sua criação. Para eles, ela é como uma tela que ilustra os contos da época dos sonhos. Os estudos geológicos propõem que a forma ondulada única da rocha é um resultado da erosão diferencial da água e do vento ao longo de milênios. A verdadeira essência da onda de rocha vai além da mera ciência. Esta extraordinária formação, presa entre os mitos indígenas e as teorias científicas, continua a encantar os visitantes, fazendo-os refletir sobre os fenômenos enigmáticos da Terra. 13º. Formação rochosa de Al-Naslaa, Arábia Saudita. Na vasta desolação do deserto da Arábia Saudita, existe uma maravilha enigmática: a formação rochosa de Al-Naslaa. Diferente de qualquer pedra típica do deserto, Al-Naslaa se destaca por sua precisa separação, com duas faces perfeitamente planas. Esta precisão inacreditável fez com que muitos questionassem: como pode a natureza realizar uma divisão tão precisa? A rocha de Al-Naslaa tem fascinado viajantes e geólogos ao longo dos anos, tornando-se um ícone das maravilhas naturais.
Inscrições antigas na área indicam sua importância para tribos nômades, mas os detalhes de suas interações com a rocha são incertos. Alguns cientistas atribuem sua divisão precisa a forças tectônicas, enquanto outros sugerem milhares de anos de erosão como causa. A precisão da fenda entre as rochas continua impressionando muitos, posicionando Al-Nazla não apenas como uma maravilha geológica, mas também como um testemunho do passado misterioso da Terra. 12º. Enigma das Cavernas Barabar, Índia. No interior das terras rochosas de Bihar, na Índia, há um enigma histórico: as Cavernas Barabar. Essas antigas cavernas esculpidas na rocha nos transportam de volta no tempo, ao reinado do Império Maurya, por volta do século III a.C. Escavadas diretamente em granito sólido, o artesanato preciso dessas câmaras surpreende os estudiosos, considerando as ferramentas rudimentares da época. Os interiores das cavernas, com suas superfícies polidas, lembram a elegância das maravilhas arquitetônicas modernas. Embora originalmente atribuídas ao rei Ashoka, que as teria construído como um presente para a escola ascética dos Ajivika, o propósito exato dessas cavernas permanece envolto em mistério. Alguns sugerem que elas serviram como câmaras de meditação, dadas as propriedades únicas de eco de suas câmaras, enquanto outros teorizam um uso mais cerimonial ou ritualístico. A acústica perfeita amplifica ainda mais a atmosfera mística da caverna. Em meio à paisagem exuberante, é como se as cavernas Barabar sussurrassem as lendas de uma civilização antiga. Suas histórias são convincentes, mas nos deixam ansiando por respostas. 11º. Skellig Michael, Irlanda. Skellig Michael, uma íngreme e enigmática ilha que fica próxima da costa da Irlanda, há muito tempo mantém um ar de mistério. Skellig Michael abriga uma comunidade monástica que data do século VI, com monges buscando isolamento espiritual em um ambiente severo. A presença monástica é claramente vista nas cabanas de pedra, escadas e oratórios bem preservados. Com o tempo, a ilha tornou-se um símbolo da dedicação cristã e um testemunho da resistência humana contra a aspereza da natureza. A interseção de história, espiritualidade e a determinação dos antigos habitantes renderam a Skellig Michael um lugar na lista de patrimônios mundiais da Unesco, garantindo que as histórias de devoção e solidão na ilha continuem a fascinar e inspirar futuras gerações. 10º. Abu Ghorab, Egito, o enigma do Templo do Sol. Na árida vastidão do Egito fica o antigo Templo do Sol de Abu Ghorab, dedicado à divindade Ra, o deus do Sol. Uma demonstração da habilidade da arquitetura egípcia antiga, este templo foi construído há aproximadamente 2.400 anos e serviu como um importante centro de adoração. Dentro dos limites deste espaço sagrado, os arqueólogos descobriram colossais obeliscos de pedra cujas superfícies são polidas com um nível de delicadeza que sugere uma compreensão avançada desta técnica. Curiosamente, o local é repleto de vasos quadrados de alabastro, cada um com marcas que lembram engrenagens. O propósito exato e a origem desses vasos são um mistério. Este local, com sua mistura de maravilhas arquitetônicas e artefatos inexplicáveis, tornou-se um foco de teorias da conspiração. Perguntas sobre a tecnologia avançada que pode ter sido empregada em sua construção e a natureza enigmática de seus obeliscos e vasos mantêm tanto estudiosos quanto curiosos em um perpétuo estado de curiosidade. 9º. Colosso dell'Appennino, Itália. Nas profundezas da pitoresca paisagem da Toscana, na Itália, ergue-se um imponente guardião de pedra conhecido como Colosso dell'Appennino. Esta estátua colossal, que se estende até uma altura impressionante de 11 metros, encanta sem esforço o observador, lançando um ar de mistério que é difícil de ignorar. A história de sua origem, envolta em incertezas, muitas vezes leva a debates fervorosos entre historiadores e turistas. Quem teria construído esta figura gigantesca e com que propósito? Alguns interpretam como um tributo a uma divindade esquecida, enquanto outros acreditam que possa demarcar um evento significativo na história antiga da Toscana. O Colosso dell'Appennino é enriquecido ainda mais pelo folclore local, repleto de lendas sobre este vigia de pedra, elevando-o não apenas a um elemento crucial da história cultural da Toscana, mas também a um dos marcos geográficos mais enigmáticos do mundo. À medida que exploramos sua história, o Colosso permanece como um guardião silencioso dos mistérios que talvez o tempo tenha esquecido, mas que ainda despertam grande curiosidade humana. 8º. Gangwamp, Connecticut, Fenômenos Inexplicáveis. Gangwamp, localizado no estado americano de Connecticut, é um local que tem intrigado historiadores e arqueólogos há décadas devido a uma série de estruturas de pedra e complexas gravuras nas paredes. A história de Gangwamp remonta a mais de 1.400 anos.
Os desenhos detalhados sugerem um significado cultural profundamente enraizado, mas o seu propósito exato e as pessoas responsáveis pela sua criação permanecem desconhecidos. Estes edifícios desafiam a nossa compreensão da história pré-colonial da América do Norte. Ao longo do tempo, vários colonos habitaram e modificaram o local, ampliando ainda mais a sua rica história. As misteriosas gravuras nas paredes e as estruturas de pedra não se encaixam em uma linha do tempo clara, deixando muitos especulando sobre suas origens. Hoje em dia, pesquisas científicas em andamento tentam compreender as formações impressionantes de Gungewamp. As descobertas preliminares sugerem que a composição rochosa única pode ser responsável por picos ocasionais na atividade eletromagnética, mas a verdadeira história deste local antigo permanece um quebra-cabeça não resolvido, aguardando as revelações da ciência moderna. 7º. Lago Manchado, Colômbia Britânica. Situado na Colômbia Britânica, no Canadá, o Lago Manchado é uma das maravilhas mais curiosas da natureza. Com um visual que parece quase extraterrestre, o lago é pontilhado por manchas coloridas, cada uma assumindo uma tonalidade diferente, variando do azul ao verde e até amarelo, dependendo da concentração mineral dentro de cada piscina. Além de sua beleza notável, o lago possui uma profunda significância espiritual para os povos Sayux do Vale Okanagan, que o consideram um local sagrado há séculos. Eles creem nas propriedades curativas de suas águas e as utilizam em rituais de cura há gerações. A curiosidade moderna não diminuiu, e o lago continua a atrair turistas do mundo todo, ávidos por testemunhar sua beleza surreal. A aura de mistério que envolve sua origem e as lendas antigas que o cercam tornam o lago um destino fascinante no mapa das maravilhas inexplicáveis do planeta. 6º. Caño Cristales, Colômbia. Vamos agora a Caño Cristales, na Colômbia, também conhecido como o Rio das Cinco Cores. Este rio não simplesmente flui, ele nos encanta. Em momentos específicos do ano, surge uma variedade de cachoeiras vermelhas, azuis, amarelas, laranja e verdes ao longo de seu curso. Mas por quê? Os estudos científicos revelaram a presença de uma planta aquática única, a espécie Rhincolassis. Mudanças nos níveis da água, juntamente com a intensidade do sol, mudam a coloração da planta, fazendo do rio uma tela de pintura viva. Mas é mais do que um espetáculo. Caño Cristales é um ecossistema muito rico em biodiversidade. Sua conservação é fundamental não apenas por seus tons hipnotizantes, mas como uma demonstração das complexas interações da natureza. Aqui, beleza e biologia se entrelaçam em uma dança que deixa os espectadores fascinados. 5º. Lago de Kawah Ijen, Indonésia. O Lago Kawah Ijen, situado na Indonésia, é uma prova da beleza paradoxal da natureza. Localizado em um vulcão ativo, o lago é notável pelas chamas azuis luminescentes que surgem em sua superfície devido à combustão de gases sulfúricos em contato com o ar. Um fenômeno natural raríssimo. Historicamente, tanto o lago quanto o vulcão são reverenciados pelos locais como um sítio espiritual e um recurso valioso, graças aos depósitos ricos de enxofre. Além disso, a existência de organismos aquáticos que se adaptam a condições extremamente ácidas fascina e desafia continuamente os cientistas. 4º. A cidade perdida do Kalahari. Nas profundezas do vasto deserto do Kalahari, há um mistério que intriga os exploradores e cientistas há mais de um século: a enigmática cidade perdida do Kalahari. As origens desta lenda estão em 1885, quando o mágico e explorador canadense William Leonard Hunt afirmou ter encontrado uma antiga cidade neste árido deserto. Suas descrições das magníficas ruínas provocaram uma série de expedições, mas ninguém conseguiu encontrar sua descoberta. À medida que os anos se transformaram em décadas, os debates se intensificaram. Alguns argumentam que a cidade era uma mera miragem, uma mistura de imaginações exageradas. Outros acreditam que elas eram formações rochosas naturais que William teria confundido com estruturas feitas por seres humanos. Apesar da tecnologia moderna e da determinação implacável dos pesquisadores, as areias do Kalahari guardam bem os seus segredos, e a verdade sobre esta cidade perdida permanece um mistério até hoje. 3º. Casorzo, Itália. 2 árvores em uma. Na tradicional paisagem de Casorzo, na Itália, um enigma da natureza pode ser encontrado. À primeira vista, parece ser uma árvore comum, mas uma inspeção mais cuidadosa revela um fenômeno peculiar. 2 árvores distintas se entrelaçaram, uma crescendo em cima da outra. Uma amoreira robusta serve de base para uma cerejeira, cujos galhos são adornados por delicadas flores brancas.
Esta coexistência de duas espécies distintas, florescendo juntas sem impedir o desenvolvimento uma da outra, desafia os princípios convencionais da botânica. Muitos botânicos estão perplexos com essa maravilha natural e especulam sobre possíveis relações simbióticas ou características únicas do solo que poderiam explicar tal fenômeno. O local, devido à sua raridade, tem crescido em popularidade entre turistas e entusiastas da natureza, levando as autoridades locais a cercá-lo para garantir sua preservação para as gerações futuras. Segundo, Heidentor, Áustria, o misterioso arco antigo. Nas ruínas da antiga cidade de Carnuntum, na Áustria, fica o enigmático Heidentor, um arco histórico que é uma relíquia de tempos muito antigos. Suas origens remontam ao período do imperador romano Constâncio II, mas, para além deste fragmento de seu passado, o verdadeiro propósito do arco permanece envolto em mistério. As lendas sobre ele fizeram com que fosse conhecido entre os pagãos como o Portal do Paraíso. Curiosamente, para um arco de sua magnitude construído durante o Império Romano, a ausência de uma estátua de um imperador ou deus aprofunda seu mistério. As teorias contemporâneas variam amplamente, mas o verdadeiro significado histórico do arco permanece um tópico de intenso debate entre os acadêmicos. Este arco majestoso continua a intrigar e fascinar as pessoas até os dias de hoje. Primeiro, Templo do Druida de Swinton, Inglaterra. À medida que chegamos ao auge das nossas viagens de hoje, chegamos no Templo do Druida de Swinton, na Inglaterra, um paradoxo do tempo. À primeira vista, alguém pode confundir este templo com uma relíquia antiga. Contudo, ele foi construído há apenas 2 séculos atrás. Durante um período de profunda crise econômica, o proprietário de terras, William Danby, mandou construí-lo não por razões religiosas, mas como um meio de fornecer emprego para a população local. Hoje, apesar de sua origem relativamente recente, o Templo do Druida de Swinton tornou-se uma espécie de local de peregrinação para os pagãos e druidas da nova era, que o abraçaram como um santuário moderno. A rica história do templo e seu significado espiritual contemporâneo são uma demonstração das intermináveis camadas de mistério que nosso planeta tem, mesmo nos lugares mais inesperados. Obrigado por assistir a mais um vídeo do nosso canal. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Até a próxima.